Um finalzinho de tarde, de muita luz e muita paz a todos. Aqui ajeitando. E hoje nós vamos receber aqui a querida Lu Anzaila, que é pedagoga, pesquisadora, escritora especulativa afrofuturista. Suas obras Duologia Brasil 2408, Em Verdades e Revolução 2016 e 2017, Sankofia 2018 e Xegun 2019. Tenho até aqui um livro da Lu. Deixa eu ver se ela já está conosco. Ainda não está. Estão aguardando mais um pouquinho a presença da Lu. E aí, enquanto eu aguardo, eu gostaria aqui de mandar o meu abraço para a família do seu Carlos, conhecido aqui como Carlos Português, que infelizmente nos deixou hoje, vítima da Covid-19. Então, meu abraço apertado a todos os amigos, a toda a família. É uma pessoa bastante especial, como todas as pessoas que infelizmente têm passado aí por essa triste realidade. Deixa eu ver mais uma vez se ela já chegou aqui. Então, vou botar aqui. Coloquei uma mensagem para ela falando que eu a estou aguardando. Eu conheci a Lu através da Renata, uma excelente professora de história que fez conosco uma live, a Renatinha aqui, que acabou de entrar, uma live mega especial no Dia da Consciência Negra, no ano passado. Quem tiver a curiosidade... Oi, Renata, boa noite, falando de você. Quem tiver curiosidade de assistir a essa live, está disponível no meu canal do YouTube e também disponível aqui no Instagram, no IGTV. Então, por intermédio da Renata, eu que agradeço, Renata. Por intermédio dela, eu conheci pessoas muito maravilhosas. Sidney Santborg, posso acabar esquecendo de alguém, Lucinei, Lucas, Cris Ávila, Valéria Rezende, Andréia Marques. Então, só pessoas que moram no meu coração. Eu continuo esperando aqui a Lu, que ela tem que entrar aqui, né, no meu Insta. Estou mandando para ela e aguardando também. Que ela entre aqui. Deixa eu olhar mais uma vez. Ela não, só a Renata que está conosco aqui. Estou aguardando aí a Lu para falar conosco. Então, o Ana Cristina Rosito convida, ele tem um apoio cultural do Polo Cultural Ilha do Governador, do Bela também, que são aqui os folheados, usando até aqui um cordãozinho. Lenrique Pilates também nos apoia, a Idile Confiteria também nos apoia culturalmente. E aí, aguardando aqui ainda a Lu. Já mandei um zap para ela. Bem, a Lu acabou de entrar, então vou convidar aqui para que ela participe conosco da live. Aguardando Lu. Eu fiz tantas anotações aqui que eu acho que eu vou acabar perdendo as anotações que eu fiz. Oi, meu amor, tudo bem? Olá,
Tudo bem. Ui, opa! Opa, o que está caindo aí? Revolução. É, Saudade de você, é, sabia, gente? A última vez que eu te é, vi, eu acho que foi lá no sarau do Tia Lavô, não foi? eu acho que foi. Foi Depois disso, 2019. foi. Foi. Que aí 2020 desandou tudo, 2021 nós estamos aí nessa perrengue. Nem fala, né? A Lu participou É, do nosso encontro também, lá no Colégio Estadual Rui Barbosa, que foi maravilhoso. A gente está sempre na isso. parceria, né? Depois no Tia Tá Lavô, sim, na minha Ilha do xicarazinha tá aqui Governador. me fazendo companhia. Oi, o que foi? Minha xicarazinha. Ah, sou chique. Ah, tá aí com você? Poxa, que legal. Legal mesmo, É. fico feliz. Eu notei aqui algumas coisas aqui para falar, né? E aí eu acabei conversando aqui com a Renatinha, perdi aqui a anotação, gente. Peraí. É justamente o que você colocou sobre você, né? Então eu vou deixar que você fale sobre você aqui para não me perder mais ainda aqui, porque é muita coisa. Essa mulher é demais, gente. Você não sabe, não. Fala, pedagoga, escritora, Então tá, lá vamos pesquisadora. nós. Olá, gente. Aqui é a Luciene, esse é o meu nome, e o meu nome como escritora é Luan Zaila. Uhum, Eu sou pedagoga, moro aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E também sou escritora de ficção especulativa negra, uhum, afrofuturista. Então, a minha trajetória, ela começa lá em 2015, uhum, dando assim uma passada geral. Na verdade, eu sempre tive sempre não. A partir lá dos 20, 18, 19 anos, que a partir que eu tive contato mais com movimentos sociais, é que eu fui ter mais contato com a escrita, depois movimentos sociais, movimento universitário, movimentos sociais de novo. A minha escrita era mais de movimento social. uhum, Aí eu fui conhecendo a literatura negra, algumas outras literaturas legais. Conheci um pouco de ficção especulativa, mas tipo, eram um ou dois livros que eu achava interessante, tipo Fahrenheit, 1984, alguma coisa na televisão. E o uhum, interesse, tipo, a ideia da ficção especulativa veio mais dentro do movimento de você compreender o âmbito da literatura negra, pensar um pouco em uhum, mitologia, que era algo que me parecia muito curioso, interessante para aprender sobre mim também, né? Sobre as uhum. minhas raízes. E aí em 2015 tinha a Bienal do Livro, eu pensei, pô, vou na Bienal do Livro, vou ver o que eu acho lá, livro de ficção, vou procurar. É um evento internacional, tem que ter, né? Sim. Mas é aí que tá, não tinha. Sim. E aí desse. E aí dali saiu uma vontade de escrever aquela história que eu ainda não tinha lido, que eu não tinha conseguido encontrar. Uhum, Então, tipo, eu tinha um rascunho da Duologia Brasil 2408, que eu tinha aquele negócio, quando a gente vai na Baixada, produz coisas na Baixada, inicialmente a gente não tem aquela firmeza de acreditar que pode fazer, né? Então sim. você escreve poesia e joga fora, você escreve alguma coisa e joga fora, você faz desenho e desiste. Porque a vida vai acontecendo, né? Você tem que ir para cima, para baixo, pegar, trabalhar, viver. E a gente não acredita que a arte faz parte desse processo, né? É Uhum, sempre a primeira coisa que as pessoas têm que abrir mão, uhum, infelizmente. sim. E nesse processo eu acabei me enveredando pelo interesse da literatura. Uhum, Eu cheguei a escrever um conto em 2007, O Caminho do Sankofa de Nandi, que foi para a Lei 10.639, que é a história de uma uhum, mãe e uma filha voltando para uma área entre a divisa de Rio e São Paulo, que onde uhum, tinha uma fazenda que tinha sido quilombo. Então a casa dessa avó tinha características de uma casa feita há muito, muito, muito tempo. Então elas conversavam sobre isso. tá. Então, E deixa só para a nessa, gente poder localizar, né, situar as pessoas que estão assistindo agora, que, falando aí, o primeiro livro que você fala é Duologia Brasil 2408. Então, ele se passa isso. no futuro, ou Sim, não? a Zoologia Tá. Brasil 2408 foi a literatura que eu escrevi após essa passagem pela Bienal. Então Uhum, eu tenho os dois livros aqui.
eu puxar É aqui. porque eu acho, não sei se você concorda comigo, que seria legal a gente explicar um pouco para as pessoas o que é afrofuturismo, né? Para elas Uhum. poderem entender, né, a importância das suas obras, a importância do afrofuturismo. Mas Eu o acho que muitas interessante é que pessoas foi. não sabem, né? Mas o afrofuturismo eu conheci depois do Em Verdades. Aham, tá, É então vamos interessante por pensar parte, então. Então isso. vamos falar da... Aham. Vamos aí, vai, não vou te cortar não, E vai. aí eu tive essa primeira escrita, mas depois entrou a lacuna, né? Aí veio 2015, essa vontade de escrever novamente. E aí eu pensei, pô, dessa vez vai. Não vou desistir, vou pra frente. E acabou que era um momento também que na Baixada estava tendo um movimento mais forte também de literatura. Que aí Uhum, eu comecei a ouvir falar dos movimentos literários da Baixada, comecei a ouvir falar mais de autores da Baixada, então foi assim um momento muito propício. E uhum, também o acesso aos meios de fazer produção, né, independente, isso também foi importante. E aí nesse andamento eu escrevi inicialmente o Em Verdades, uhum, esse aqui da capinha azul. sim, Eu escrevia a história na sequência, tipo, eu escrevia de madrugada e de manhã ia trabalhar. Era assim. uhum, E aí, quando eu lancei o Em Verdades, eu conheci o afrofuturismo. uhum. Eu não sei assim quem foi que me falou, como é que foi o andamento, eu sei que eu conheci o afrofuturismo. E aí eu fui ver o que que era esse afrofuturismo. Pô, parece um de afrofuturismo aqui. Não sei exatamente como é que foi que aconteceu, não tenho lembrança. Que seja quem for também que falou, não, não lembro, É, me eu lembro conheci também. através de você. Através de você que eu Aham. conheci. E eu te agradeço muito por isso. Obrigada. E aí o que aconteceu? Eu fui ver o que era o afuturismo. E o afuturismo ele é um movimento que já ele tem um início nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é o país na diáspora com a maior tradição de história especulativa negra. A gente está Uhum, falando de algo de lá de 1800, até antes de 1865. Mas a primeira literatura especulativa assim, que eles têm registro é de 1865 no Jornal Negro. uhum, Mas você tem uma tradição muito grande de literatura dentro dos Estados Unidos negra. Mesmo que ela não seja efetivamente reconhecida, ela existe. Ela existe e foi muito bem registrada. Então isso é muito interessante. Por que motivos e que alicerces levaram a isso. E o afuturismo ele é da década de 60 para 70. Ele é um movimento de fortalecimento da ficção especulativa negra. É uma ficção que vai começar a pensar também, contar as suas histórias com perspectivas e raízes negras. uhum, E algo que depois vai ser adicionado a esse pensamento que começou a se juntar de 60 para 70, lá para 80, 90, ele começa a abraçar efetivamente a afrocentricidade. E aí se torna um movimento afrofuturista que nós conhecemos hoje. Porque uhum, aí entra a perspectiva essa da afrocentricidade, que é um paradigma, que é uma forma de você se posicionar. Então, quando a gente fala em afrofuturismo, a gente fala de pessoas negras se colocando de forma consciente no mundo e produzindo arte, pensamento, palavra de forma consciente no mundo. uhum. Então, quando uma pessoa negra ela começa a pensar nesse processo e começa a ter esse engajamento, ela vai construir todo o seu processo de produção, educação, arte, tudo, seja o que for que ela faça, dentro de uma perspectiva afrocentrada e afrofuturista. Então, as duas coisas aqui se misturam, porque Uhum, o afrofuturismo ele é o coração a afrocentricidade é o coração do afrofuturismo. uhum. Então a gente tem essa perspectiva de ter é, 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 essa mudança, né? Essa mudança de visão em relação ao mundo, da É, construção de narrativas e trazer tudo uma perspectiva diferente. eu li que o filme, né, Pantera Negra faz parte, né, do afrofuturismo. Não sei, Ele não ele não faz não sei. efetivamente parte do afrofuturismo. Ah, Ultimamente a palavra que o pessoal está usando é afroreferenciado. Porque, afro-referenciado. É bom você porque esclarecer, porque em alguns sites ele aparece como fazendo parte.
Sim, sim, eu até pensei também inicialmente nisso, porque antes eu falava que ele não era futurista, mas ele tinha motivações e intenções a futurista por conta da tradição, por conta da organização que o filme teve. Você vai Uhum. ter o Ta-Nehisi Coates, você vai ter. Mas aí você também tem a questão da construção do personagem, tem outras questões também em relação a Marvel. Então, e o que isso como é que eu vou dizer? Produz em termos a gente não tem os caminhos do filme. A gente não, Uhum. as pessoas negras não decidem nada. Se eles quiserem, eles podem dar fim pronto. Então Uhum. isso aí já corta o afrofuturismo pela raiz. Isso é importante Então você por isso. colocar, para não se É, banalizar o termo. É é, importante. isso, porque aí é uma discussão de autocrítica também. Por mais que eu ache o filme legal, ele também tem questões que a gente pode discutir positivas, tem questões que a gente Uhum. vai discutir negativas, e a autocrítica faz parte do processo de qualquer construção de narrativa, de arte, porque se a gente não debate, a gente não compreende de onde aquilo está saindo. Isso. Então da onde vem a questão de você saber de onde você veio, para saber aonde você está e aonde você vai, ou até mesmo de um posicionamento antirracista. Então, essas Uhum. questões, então, por isso que a autocrítica tem que sempre fazer parte das nossas movimentações. E o afrofuturismo, Você explica bem, né? No seu livro aqui, você dedica o início dele para falar, né? Para explicar sobre o afrofuturismo. Eu tenho isso, também. Sam confia. Esse eu tenho. Ele foi agora, ele tá agora no clube do livro lá do pessoal da Pretaria Black Books, Uhum. esse mês. Então o Bacana. pessoal recebeu ele em casa. E aí eu escrevi o Em Verdades, escrevi o Uhum. Revolução. E aí por que ele é afrofuturista? Porque eu pego uma narrativa. As narrativas afrofuturistas não têm a ver efetivamente com o futuro, tem a ver com a perspectiva, com o paradigma que ela se concentra, e a própria identificação da pessoa que escreve também, porque fica Uhum. complicado a gente simplesmente carimbar a testa de alguém com um movimento, né? Aí estudando mais literatura, mais pensamento, a gente vai percebendo isso. Uhum. E E aí aí, eu li também, não sei também se é verdade, né? Porque eu também vi em sites que para ser considerado, além de todas as características que você está apontando aí, para ser considerado afro, né, ao afrofuturista, e aí não só em relação à literatura, como música, né, e outras manifestações artísticas também, que a pessoa precisa ser afrodescendente. Isso é verdade? Só afrodescendentes é que podem escrever, né? sim, sim, o afrofuturismo ele é uma perspectiva de pessoas negras. Uhum. E aí essa questão é pessoas. Por que a gente fala que precisa ser sobre pessoas negras escrevendo? Porque a gente, apesar de a gente estar numa suposta modernidade, a gente está numa realidade que não tem nem 200 anos de escravidão, que passou a escravidão. A gente ainda está numa perspectiva em que a gente precisa falar que o primeiro negro fez isso, a primeira negra fez aquilo, a fulana ganhou em 100 anos, depois de 100 anos, fulano, como uma pessoa negra está fazendo isso, depois de Uhum. 50 anos, finalmente uma pessoa negra entrou naquilo. Então a gente está falando até mesmo de universidade, a primeira geração entrou na universidade agora, a primeira geração fez mestrado, o primeiro negro fez doutorado não sei aonde. Então essas questões mostram o quanto a gente ainda está fora da existência, da escala da humanidade, dentro de um modo geral ou centrado em Brasil. E aí a gente tem, por exemplo, a pesquisa lá da UNB, da Regina Dalcartagnes, sobre literatura. E aí ela vai falar das editoras e livros com pessoas negras. Quantos tem? 2%, 1%. Aí você pega as pesquisas, agora estava no curso, do GEMA. Ah, pesquisa no cinema. Tem diretor, tem autor. Na novela, tem protagonista, não sei o quê. E aí você vai perceber que de repente aquela pessoa que você achava que era protagonista foi registrada como um coadjuvante. Hum. E aí quando você vai pegar esse material e aí você vai pensar nisso, você fica, caramba, no cinema, mesma coisa. Então o cinema negro, quando a gente fala de cinema negro, a gente está falando de um cinema independente, Uhum. principalmente.
Um cinema que vai buscar o financiamento, um cinema que vai se fazer na guerrilha, que vai se fazer de financiamento com os colegas, de apoio. Então a gente não está falando de algo que faz parte da realidade naturalmente. E aí a gente precisa discutir racismos, discutir sexismo, várias questões que estão aí presentes. Então, o afuturismo é escrito por pessoas negras e pensado por pessoas negras, porque a gente tem uma emergência de pensar os nossos... nomear as situações que nos cercam. Por exemplo, quando Sueli Carneiro, que é filósofa, fala sobre epistemicídio, ela está falando do apagamento da existência da pessoa negra sem que o corpo dela morra. Mas você tenta matar o que é o psique da pessoa, você mata a palavra, a força da palavra dessa pessoa, você mata a existência, a existência desse corpo negro. Então é como se fosse um sujeito vazio atravessando a vida. Então, por exemplo, quando o Abdias fala do quilombismo ou o Renato Nogueira fala da perspectividade, eles estão trazendo novos pensamentos. Eles não estão trazendo novos pensamentos. Eles estão trazendo uma leitura do que está acontecendo e de formas que a gente pode mudar isso. Então, o afuturismo, ele traz isso pra gente. Fizeram uma pergunta aqui para você, a Elise, escritora. Eu fico com medo de pronunciar errado, né? Que eu acho que é Yorubá, né? Ixegun que fala? Ixegun. Porque eu li também que podia falar Ixegun. Aí ela pergunta o seguinte: o livro Ixegun é uma mistura do afrofuturismo e cyberpunk. Qual é a diferença entre esses dois gêneros? Eu acho até que foi mencionado cyberpunk, ou não? Eu estou errado. Isso, cyberpunk. Porque tem a diferença também, né? Entre cyberpunk e cyberpunk. Tem. Aí eu fiz o dever de casa. Eu fiz. Tem essa diferença. No caso, dentro do afrofuturismo, no campo literário, aí fazendo uma divisão, porque o afrofuturismo ele pode ir para várias vertentes. Então, dentro do campo literário, já teve um movimento de você pensar o cyberpunk. Quando a gente tira o punk do funk, aí começando lá nos Estados Unidos também, por quê? Porque você vai pensar essas narrativas futurísticas e ao mesmo tempo distópicas ou complexas de mundo a partir da perspectiva de pessoas negras. O que elas passam, o que elas enfrentam. Então é diferente de uma realidade de Blade Runner, onde o cara tá lá só para lutar com os robozinhos. Então essa não é uma perspectiva da pessoa negra, não é algo que nos seja tão interessante. Eu li, não sei se é verdade, eu não sei se é verdade também, que esse termo cyberpunk foi criado, não sei se é verdade ou não, em São Paulo, acho que na Brasilândia. Também não sei. Não, ele é americano. O cyberpunk é americano. Um termo americano. Tem o cyberpunk. É bom perguntar, cuidado com os sites que vocês pesquisam, porque dizia que era na Brasilândia. É que, como os Estados Unidos começou antes, porque eles têm uma tradição de educação, de universidade, então é uma linha do tempo que está um pouco antes da nossa. Então a gente ouviu falar dessas afirmativas lá. Aí aqui nós começamos a falar afirmativas. Aí, fecha a porta aí, faz um favor. E aí, por exemplo, a América Latina aqui vai começar ainda, quer dizer, nossos vizinhos da América Latina vão começar ainda a discutir as suas afirmativas. A gente já tem 20 anos de história nisso. Então, são linhas do tempo que a gente vai aprendendo uma com a outra. Por isso que dentro da perspectiva, pode-se dizer, tanto do afrofuturismo quanto da afrocentricidade, nós vamos nos dizer africanos. Porque a gente está falando de uma perspectiva geral de pessoas negras em África e diáspora, enfrentando e dividindo algumas alegrias e as agruras também que estão em comum em relação ao que a gente vive, né? Nesse cotidiano. Então, quando a gente fala, por exemplo, eles têm vários gêneros, nem todos falam com a gente, mas existe a perspectiva de construção de cada lugar também, do seu gênero, da sua forma de ver, independente de se chamar afrofuturista, por exemplo. E aí, no caso do cyberpunk, ele tem essa perspectiva de futuro, mas pensar o distópico. Pensar o que as nossas decisões vão levar a gente lá na frente. E aí o Ixegun, ele traz essa discussão, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o que afeta mais a população negra e pobre
e não negra pobre é enchente, é problema climático. E, por exemplo, nos Estados Unidos aí já tem uma discussão que não é tão no climático, mas é da questão nuclear. De onde estão quais os locais onde estão essas empresas nucleares? Locais de população negra. Então nós estamos falando de dois tipos de racismo diferenciado aí dentro da existência das pessoas negras. Era rapidinho. Sem problema. Os meus são quietos por enquanto, né? Daqui a pouco os meus também participam da live, é normal. E aí aqui eu pensei, qual seria a nossa questão? A nossa questão é os problemas climáticos. Uhum. E aí isso nos leva a pensar o que é o racismo ambiental nessa vertente, de lixo, de não ser atendido pelas estruturas governamentais. E aí é isso que eu trago, por exemplo, no I-Segundo, essa perspectiva de como é que seria o futuro de pessoas de comunidades vivendo e tendo que lidar com essas questões pensadas no âmbito do capitalismo. Porque a gente já vive a questão do racismo ambiental no âmbito do capitalismo. Alguém recebe dinheiro para jogar lixo numa área que não deveria e vai sujar. Botar uma empresa numa área de população da Baixada, que solta fumaça que vai fazer mal para as pessoas. Uhum. Acho que deu uma congelada. Vou tratar pessoas pobres, abaixo da linha de miséria, para ficar separando lixo e ficar se contaminando. Mas ela tem fome, ela vai fazer o quê? Então essas são questões que a gente tenta discutir e trazer também para a realidade. Tem que ser discutida, certíssimo. E essa questão a gente viu na pandemia. Fica em casa, mas a pessoa não tem sabão, não tem água. Então, quem não tem água, a gente discute de vez em quando. Mas se a água tá suja na torneira, que você pagou a água, nossa, vamos derrubar o mundo. Mas a gente só discute aquele pessoal que não tem água de vez em quando, que é para não ficar feio. Então, como é que fica essa realidade essa realidade pandêmica que a gente escolhe, o caos? Então, o segundo ele trata um pouco disso. E dentro da perspectiva do afrofuturismo e da afrocentricidade, eu trago duas personagens, tá aqui, ó. Azuri e a Ayomide. Azuri é essa mulher da contemporaneidade negra que sobreviveu a esses percalços, sobreviveu à queda do morro onde ela morava, que tinha um lixão embaixo, que lembra o Bumba. E a Ayomide já é uma personagem que vem da mitologia, de uma das mitologias africanas que eu usei, que é a de Niputo. E aí, essa realidade da Ayomide mítica, dentro dessa mitologia, do povo Bambara, e aí ela vai, dentro dessa construção dela, dessa realidade diferente que ela traz, conversar com a Azuri e fazer a Azuri buscar de novo as suas raízes. E como é que isso vai ser importante para a existência dela enquanto uma pessoa negra, e como é que isso também vai ser importante para ela enxergar o mundo e perceber o que está acontecendo ao redor dela. Então isso acaba afetando a investigação, que é atravessada também de uma forma diferenciada na trajetória dela. E aí isso vai fazendo o andamento do I-Segundo, que significa reverência aos ancestrais. Interessante, né? Eu li também que podia significar vitória também, não sei se é ou não. Não, na verdade o I-Segundo mesmo é reverência aos ancestrais por causa da palavra segundo. Porque tinha as duas coisas, dizia referência aos ancestrais e falava sobre vitória também. A vitória eu já não sei, só eu fui direto no... Essas são as minhas pesquisas, né? Então isso é bom, isso aí já fica para o pessoal pesquisar aí para ver... saber mais sobre o assunto. Eu adoro pesquisar, então toda vez que eu convido vocês, eu vou olhar, eu vou saber sobre cada um de vocês. Vocês já conhecem, já faz certo tempo, mas sempre tem coisas a saber sobre ela, porque ela não para e ela sempre traz assuntos maravilhosos e que precisam ser discutidos, sim. E aí a importância de falar a questão, né, do que é realmente o afrofuturismo, para que não vire uma questão de moda, né? Tem alguém dizer que está fazendo sem ser
né? E é uma coisa muito séria, é muito porque, importante, né? É uma coisa muito importante. sim, porque ele exige um comprometimento e um engajamento. Isso. E aí a pessoa, se ela for pensar em afrofuturismo, ela tem que dar um espaço para a leitura da afrocentricidade. Aí eu recomendo esse livro aqui, para a pessoa negra. Tá, mas fala o nome dele, E porque para pra mim pessoas não aparece ao contrário, é. o nome do livro é Afrocentricidade mesmo. Uhum. Tá. Ele é da coleção Sankofa Uhum. do IPAFro. Tá. Dá para achar ele na Amazon, tanto em e-book quanto em livro físico. Uhum. É porque Eu quando a acho que gente lá tá o mostra melhor assim, ele preço. fica ao contrário, né? Fica espelhado, né? É, Pode falar o nome. aham. E aí eu só E aí esse livro vou... aqui Fala, é um grande fala. local de estudo Uhum. da afrocentricidade, que faz você pensar, que faz a pessoa negra pensar em do futurismo, mas ele também é indicado para quem vai pensar em educação. Aí tem um outro livro também que pode servir, que é o do Renato Ferreira, que é um livrinho também muito legal, que ele é um filósofo, trabalha com educação infantil agora, no momento, mas trabalha com a ideia de educação de modo geral, que é o ensino de filosofia e a lei das 1639. Uhum. É um livrinho, mas é bem denso de conteúdo. Então, é uma Bacana. leitura muito boa para você. Então é bom assim ter ele na mão, que você vai riscando de amarelo, vai fazendo as notas. É um Uhum. livro bem legal. E aí, desse campo de leitura, como eu sou pedagoga, né, eu comecei a pensar também o processo educativo, né? E aí acabou que eu fui presenteada com um encontro, né, com a professora doutora Helena Rocha, lá do IFPA, de Belém, no Pará. Uhum. E aí ela pegou o conto Era Futurista. Ele está disponível no meu site, é um conto pedagógico mesmo do livro Sankofia. Uhum. Desde o momento que eu fiz o Sankofia, esse conto está disponível para que Uhum. professores trabalhem na sala de aula. Né? Uhum. É o primeiro conto do livro. É uma história de um menino passeando pelo Museu do Afuturismo. Então ele serve para história, geografia, até mesmo para química, biologia, física, porque ele vai trazer algumas questões também que podem ser discutidas no contexto. Então, Uhum. a ideia dele é ser um conto interdisciplinar. E aí ela trabalhou esse conto com os alunos dela da formação de professores. E aí por exemplo, os alunos dela já são brancos, não, ou são negros, não negros. Então a gente pode colocar eles no campo dos antirracistas, até mesmo pensar na questão de Sankofa. Uhum. E aí o que acontece? Eles pegaram esse conto, leram, estudaram, foram buscar referências, e dessa discussão toda da disciplina saiu um livro com Bacana. 16 atividades. Deixa eu até abrir aqui o link só para lembrar o nome, falar o nome direitinho do livro. Tá. Aí E tá no aí seu desses site? Tá no seu site? eu coloquei no meu Linktree, Ah, na bio tá. do No Instagram. Instagram. Sim. Isso. E aí o nome do livro, ele é um pouquinho grande, é Tecnologias Educacionais Afrofuturistas na Formação de Professores. Eu vou divulgar amanhã ele, vou falar um pouco sobre ele. E aí Uhum. nesse livro, os alunos montaram atividades que podem ser feitas na sala de aula. Uhum. Legal. Atividades antirracistas, educativas. Então, com o material que a escola já tem, não inventando nenhum outro material novo. Uhum. Você tem jogos, cartas, jogo da memória. Então, tudo que a escola já tem, ela pode utilizar para trabalhar essas atividades numa Nossa, que educação bacana. antirracista para atendimento da Lei 10.639. E também são atividades interdisciplinares. Uhum. Então você vai achar matemática, você vai achar história, você vai achar várias informações ali para os professores trabalharem de forma interconectada. Poxa, Então esse bacana. livro é muito legal, tá no site da Educapes, e o link tá no meu site, ou no meu Linktree lá na bio do Instagram. Uhum. Tá, depois eu vou lá fuxicar. Uhum. Fala um pouquinho pra gente também, ó. Do Ah, de Sankofia. Sankofia, isso. Gente, o Sankofia, ele foi uma experiência para mim muito gratificante, porque ele também
tem um pouco de resultado, a diferença dele, da duologia para 2408 para o Sankofia, é um pouco dessa experiência do que é esse lugar que eu tenho entre a pedagogia, entre o lugar da educação e a literatura. Então, como a literatura pode afetar as pessoas? Como a literatura sempre afetou no mundo as pessoas? Então, quando a gente estuda a literatura, a gente vai aprender um pouco mais sobre o poder da literatura, a gente compreende que ela tem poder para falar com as pessoas, ela tem poder de passar pensamentos adiante. Então, você compreender como você pode transformar, não seria nem transformar, mas no meu caso, relocalizar a minha forma de escrever, acho que essa é a palavra certa no meu caso, afrofuturista. Que perspectivas eu posso trazer para minha literatura que as pessoas negras não conhecem, que as pessoas não negras não conhecem? Porque se esse país ele também tem uma matriz negra, uma matriz africana, então isso deveria ser parte da nossa compreensão de civilização, mas não faz parte. Então a gente tem uma história de racismo estrutural, uma história de racismo que pode ser estudada amplamente em jornais, em livros, etc. E faz parte da realidade do Brasil. Então, quando eu escrevo a literatura do Sankofia, eu também escrevo um pouco nesse modo de pensar várias possibilidades. Como seria pensar a literatura especulativa negra futurista? Aí a gente faz uma abreviação aí de literatura futurística. Porque se for falar tudo... Aí só fazendo uma assertiva. Toda literatura afrofuturista ela é especulativa negra, mas nem toda literatura especulativa negra é afrofuturista. Porque existem outras literaturas especulativas. Então, quando a gente fala de um panorama geral, por exemplo, você vai ver uma história sobre mito, uma fantasia mais específica, nem tudo precisa ser afuturista. Mas é uma ficção especulativa negra, porque o afuturismo ele tem um engajamento diferente. Tá, então, só para as pessoas que estão assistindo entenderem, o que seria algo especulativo? Literatura especulativa. A ficção especulativa é quando ela faz uma mescla da forma de ver o mundo. Então ela vai trazer filosofia, ela vai trazer uma concepção de repente filosófica, de debatedora, magia, ficção científica. Ela vai trazer um escopo amplo no qual você não tem divisões entre as linhas. Tá. Então não existe divisões entre as linhas. Ela vai te trazer mitologia no meio ali da história. Então, por exemplo, no I2 você vai ter a mitologia junto com uma parte que é científica, com uma parte de questão biológica, uma discussão de racismo ambiental, com uma questão de geografia humana, a gente fala das comunidades. Então as linhas desaparecem. As linhas entre os campos desaparecem. Então a ficção especulativa ela pode ter muitos campos ou menos campos, então isso vai acontecer. Então, por exemplo, o livro, deixa eu ver, eu tô com alguma aqui. Os livros da Octavia Butler, eles são ficção, eles têm um pouco mais de ficção científica, mas eles também têm muito de especulativa. Por exemplo, o Kindred dela, eu tenho ele aqui. A viagem no tempo não depende de uma máquina. A personagem Dana se sente mal, tem uma questão lá de 1976, que ela está no relacionamento interracial, e aí ela está em casa desfazendo as caixas da mudança do casal, né? Que ela é negra e o cara é branco. E aí daqui a pouco ela se sente mal, desmaia e vai parar na época dos Estados Unidos segregado. E vai conhecer um parente lá, quer dizer, esse parente com aspas, que ele é um escravocrata, menino. Ela conhece ele criança e conforme ela fica nesse vai e vem, ele vai mudando de idade e a vivência vai acontecendo. Então, por exemplo, você tem a viagem no tempo sem uma máquina do tempo. Então, isso é muito. Essa questão do especulativo não é só dos povos africanos. Os povos, a gente se chama asiáticos. Assim, tirando Rússia. Aí Rússia é uma outra questão de. Você pode pegar, por exemplo, vamos pegar o coreano, que é o que algumas pessoas conhecem e tem na Netflix.
Você tem série lá que o cara vai ter uma viagem no tempo que não depende, ele vai atravessar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e não tem uma passagem específica. Você tem o campo também da mitologia. Você vai ter um personagem que vai se apaixonar por um fantasma de uma garota e ele vai jantar com ela no restaurante. E aí fica todo mundo olhando, mas tem a perspectiva de como eles estão contando a história. Então quando eu falo nesse especulativo, eu falo dessas linhas que não precisam desse tipo do que a gente chama de tecnologia ocidental, que é uma tecnologia de material, porque a gente sempre teve tecnologia. Tecnologia é aquilo que a gente utiliza, até as nossas mãos são tecnologias, porque elas fazem coisas. Foram as nossas primeiras tecnologias que a gente teve acesso. Se a gente precisa fazer alguma coisa que não dependa do maquinário, e às vezes o que a gente tem de mais importante para fazer na vida não depende de um maquinário, depende de ser humano. Então a gente tem uma discussão também sobre o que é tecnologia. Então o que faz a diferença, como é importante a questão da mitologia dentro da nossa história. E aí a gente vai fazendo uma comparação também com outras literaturas não ocidentais que também vão fazer a utilização de outras formas de tecnologia que não são essa noção que a gente aprendeu, onde tudo que não é efetivamente físico e efetivamente mecânico não é tecnologia. Então a gente vai repensar isso e estudar história, filosofia e tudo mais para compreender esses outros lugares. Você vai falando, eu vou aqui só pensando aqui, construindo e desconstruindo coisas, eu estou aqui só pensando. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente faz um joguinho com uma criança, a gente está usando tecnologia. E aí uma discussão que eu levei até para um conto, que na época eu discuti na escola. Gente, mas por que a tecnologia não pode vir de uma oficina com alunos, por exemplo? Eles estão lá fazendo uma tradução de um hieroglifo lá e um dos alunos fez uma tradução, de repente ele despertou um mito lá dentro do que ele estava lendo, do que ele traduziu, e esse mito prendeu ele no tempo, porque ele tem que descobrir, ele tem, quando ele está para sair da escola, 4h59, né, 16h59, o tempo volta. E aí ele tem que descobrir por que um dos seus amigos sumiu e o que está acontecendo na escola. Por que isso não pode ser uma história para se contar? E é uma tecnologia. A tecnologia ali do artefato, do papel, da caneta, o pensamento, por que não? Se afinal de contas a gente fez o computador, por que nós não somos a primeira tecnologia reconhecida? Por que tirar da humanidade a sua compreensão de pessoa de poder, ao invés de ser só uma coisinha? Então a gente vai repensar todas essas coisas. Verdade. Interessantíssimo isso. E aí eu acho legal que você coloca no livro, né? Coloca tanto a questão do afrofuturismo, que Sankofi explica, né? A origem da palavra, né? Provérbio africano, que significa nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás. Eu sei o máximo isso também. Isso. É essa galinha mitológica que cisca no passado com o pé no presente e depois volta com a sua cabeça para o futuro. E esse aí é o segundo símbolo de Sankofi, que é um coração mesmo. Eu coloquei até um pouquinho antes, né? Eu coloquei o desenhozinho da galinha antes da gente começar. E aí no Sankofi eu tenho conto que tem a realidade das empregadas domésticas, que aí eu junto com o terror social, que é um outro gênero dentro do afuturismo literário. Aí dentro da dinâmica de fantasia com cultura afro-brasileira, que o maracatu, ele é uma cultura afro-brasileira do Nordeste. Então eu sempre achei ele muito incrível. E aí eu resolvi contar uma história onde ele é um planeta. E aí o Ternodes, ele significa um anagrama de Nordeste. Então se você acertar as letras ali, vira escrito Nordeste. Então eu tenho uma discussão ali daquela personagem que tem a ver com magia, tem a ver com a cultura do maracatu também, que o maracatu ele tem todo um processo
muito bonito, maracatu é raiz tradicional, vamos dizer assim. E aí tem essa história. Aí num outro eu vou trazer a ciência, a discussão entre cultura e ciência. Por que essas duas coisas precisam se dividir? Porque elas não podem estar juntas para pensar. E aí vem esse objeto que saiu do planeta, e aí ele volta tantos anos depois, e aí você tem uma discussão onde fala de velocidade da luz, de átomo, de radioatividade. Então, são coisas que fazem parte. Então, por que a gente precisa dividir se no início do mundo algumas mitologias, inclusive, tinham tudo isso junto? Então, são discussões que a gente tem que acabar trazendo para a contemporaneidade e repensar esse lugar humano aí que a gente está colocado, né? Onde nós fomos fragmentados e a gente precisa se juntar novamente. Nossa, perfeito. Eu vou ler algumas coisas que as pessoas escreveram, porque depois, quando a gente sair daqui, tudo apaga, né? Então, é para prestigiar... Nossa, bastante gente. Para prestigiar todos que estão conosco aqui. A Renatinha, aqui. Quem mais? Falou que nós somos lindas, você também. É linda, maravilhosa. Se não fosse por você, talvez eu não tivesse conhecido a Lu. A Bianca, aqui, tá falando que ela nos adora. Vou até refalar pela Lu, com certeza ela vai concordar comigo. Nós também te adoramos. Tenho eu, Cachalote, eu não sei quem é, mas bem-vindo também. Karina, Bianca, já falei. Edilson Barros, Ana Langoni, Juju Costa, Eliane Poliana, Louca do Carimbo, Helena Rocha, Wagner Azevedo, que é o nosso convidado da semana que vem. Cardoso Paula, Jéssica Celes, Thor Carvalho, BC Mães, livro incrível a Renatinha colocou aqui, BC Mães deu boa noite pra gente, falou que também tem, Renatinha falando que tem também o livro, Sandy Paula, Lian ZR, né, Penha 862, BC Mães disse Maria Chocolate, tecendo uma rede de leituras, foi a nossa convidada aqui, Leonetes 12, eles escritoras. Aí a Jéssica colocou aqui que o livro é uma mistura, já foi futurismo, ela já perguntou, a gente já respondeu. Dani Franinha, nossa, bastante gente, viu? Que bacana. NDGWA, não sei quem é. Alex Santux, também não sei quem é. Chato que eu mexo aqui, o negócio some, né? Aparecida de Jesus, o que mais? Ai, meu Deus, ela foi demais. A Jéssica, a Jéssica Salles, parabéns, Lu, estou lendo seu livro, encantada com a referência com minha cidade natal, Salvador. Artemis Carioca, Diemos, Baú Encantado. E aqui a Renatinha perguntou o nome do autor, mas eu não sei o que ela perguntou. Pode crer... Pode repetir a coleção? Aí eu já me perdi o que ela está perguntando. Do Sankofa. É do Sankofa? O Sankofa é do Instituto IPAfro. Tá. Ele está na Amazon. Se você escrever Afrocentricidade, vai aparecer. Ele saiu pela editora Selo Negro. Célia Maria também está aqui. A Renatinha está chamando a Diana. O IPAfro é a instituição que estava o Abdir Nascimento e agora continua pela Elisa Larkin. Então, quem quiser achar mais material didático, é só escrever ipafro.org.br. Aí você vai achar lá Teatro Experimental do Negro, outros livros. Depois tem eu a vou linha entrar do lá tempo. A linha do tempo dos povos africanos, que é linda. Eu ainda vou imprimir essa bendita pra mim, vou pinturar assim. Gente, é tanta coisa boa pra ler, gente. Nossa, eu tinha que assim, encostar e já sair lendo tudo. Mas esse negócio assim, vamos criar uma história aqui. Pronto, encostei, já li tudo, já entrou tudo na cabeça. Renatinha maravilhoso, e Letícia Luz, também livro maravilhoso. Renatinha, Educação Antirracista, Letícia bateu palma. Sankofa é um livro maravilhoso, todo mundo quer falar aqui, chamando um, chamando o outro, até chamando todo mundo a Renatinha. Wagner, Ana fala para a Lu que nosso destino literário foi traçado na maternidade. Estivemos juntos da mesma mesa na Feira Literária de Paracambi em 2019. E essa semana estamos juntos novamente, viu? A declaração é do Wagner. Cardoso Paulo. Um prazer conhecer vocês, prazer é nosso. Livro incrível, coletânea, parabéns, perfeito, sensacional, anotando aqui.
quase um curso. É verdade, Renatinha. Cheguei no final aqui. Mas legal, a participação de todos é muito bom. Aí eu paro um pouquinho sempre assim para olhar, porque depois, infelizmente, o Instagram apaga tudo, né? E é uma forma da gente continuar. Você não consegue salvar, não? Não No consigo. Não, Ih, apaga cara. tudo. Aí por isso é que eu falo o nome das pessoas e o que elas escreveram, para ficar tudo registrado, né? Aham. Bem Ai, que bacana. estranho. Não fica, não fica. Infelizmente não fica. Tanto que o print, na hora que a gente conversa, é um que aparece o ao vivo, aparece a quantidade de pessoas, e o print, se eu tirar depois, é só mesmo a minha carinha com a sua carinha. Isso não apagam, não, ainda bem. Ah, tá. E a nossa fala. Ai, mas puxa vida, é tão bom conversar com você, e por mais que nós já tenhamos participado de vários eventos, os eventos são corridos, né? O tempo é muito curto. Eu acho que é a primeira vez que a gente está conversando mesmo. Um É a tempo primeira assim, vez, é a primeira vez. E eu quero que essa seja a primeira conversa de muitas conversas, porque eu te admiro bastante, né? E aí te conheci pela Renata, mas nunca tive a oportunidade de conversar com você a respeito, né? E aí está sendo um prazer enorme. Eu fico muito feliz de você ter aceitado aí conversar comigo aqui hoje. Olha, eu estou aprendendo tanto, mas aprendo muito com você. Aprendo muito com você, muito mesmo. Eu nunca perco chance de estar conversando com a galera, não. Eu sempre tô também tentando gosto. aí fazer isso, até porque nesse momento de pandemia é também uma possibilidade de troca, mesmo que a gente não tenha o contato físico, né? Que tá aí. Agora não tem como. E aí a gente tem que fazer acontecer. É verdade. E aí você tem uma obra maravilhosa. E eu queria muito trazer você aqui para as pessoas conhecerem você, para lerem o seu livro. Porque às vezes a gente fala assim, não, é um livro e tal, mas é um conteúdo riquíssimo. E fala sobre coisas que a gente precisa discutir, sim. A gente precisa levar para a escola, sim, levar para dentro da nossa casa, sim. E é tudo com muita propriedade, sabendo o que está fazendo, com muita qualidade. Então isso é muito importante. Tem alguma coisa que você queira falar mais aí? Estamos quase acabando. Eu vou contar pro pessoal aí, lá no meu Linktree também, tem uma inscrição para você receber contos pelo Sesc Osasco. Então, no dia 17 de abril agora, vai sair um dos meus contos. Vai ser o meu conto que vai estar sendo liberado, Dame Dame, que é uma história de pessoas jovens, adolescentes negros, um de Caxias, um do Capão Redondo e outro do Bom Jardim, no Ceará. São 3 periferias do Brasil. E eles são alunos de escola pública. Então eles são alunos de escolas mágicas. Aí quem lê o meu conto Minhas Férias no Mali já vai ter uma introdução. E aí esses alunos, eles vão dar um passeio. E aí no retorno desse passeio, no início da semana para a escola, eles acabam enfrentando um desafio dentro de um CIEP, que é o local de estudo deles. Então, eu escrevo essa história especulativa dentro do CIEP, né? Pensando toda a estrutura, a biblioteca, os espaços de sala, os alunos, porque eu acho que isso a gente tem que valorizar também, nossos lugares de presença. Então, por que a gente não vai contar uma história dentro do CIEP? Uma história de fantasia, com um pouco de ficção científica, mas com uma outra perspectiva de ficção também, de tecnologia, dentro do espaço do CIEP. Eu acho que a estrutura dele é ótima para contar história. A gente pode contar muita história. Mas a gente sempre tem a noção que a gente tem que contar a história numa escola americana ou numa escola coreana. É muito engraçado, né? Mas a gente tem medo de contar a história dentro do CIEP. Eu adoro contar história. Eu sou boa de papo. Ou a gente foi desautorizado a pensar que pode contar isso. Então, quando as pessoas ouvem a gente falar, né? História com empregada doméstica, maracatu, samba, a pessoa fica pensando, mas como assim? Dá pra fazer história com samba? Não, por que não? Dá, gente. A gente tem que naturalizar a nossa existência, porque quando a gente nega esses lugares, a gente nega nossas presenças também. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é nacional também, né? A gente fica olhando muito, a gente não, né? Falando de modo geral, as pessoas ficam olhando muito pro lado de fora, né? Nossa, tem que mas é aquele, você foi ensinado a síndrome do vira-lata e aí, quer dizer, não sei se o vira-lata tem culpa nisso, porque ele é mestiço, viu, coitado. Mas aí é sempre uma noção de superioridade que a gente não sabe de onde exatamente veio, mas a gente aprendeu.
Sim, Então é aquele verdade. acordo tácito que parece que passou no vento, você cheirou e entrou para dentro do nariz e, tá, isso não foi assim. É Eu um acho que a gente tem que processo que foi de aproveitar, então, né, educação, já que o do pessoal está mundo. falando tanto, né, de ressignificação, de reconstrução, então vamos aproveitar esse momento, né, para fazer isso, para É, buscar autores nacionais, né, e eu super indico aqui a Lu. Poxa, é uma e Ana aula também, aqui. com suas poesias maravilhosas. Ó, a Renatinha tá falando aqui, quase um curso, obrigada, Lu. Quase um curso, amo as duas, também amo você. Gente, tá com inscrições abertas. O curso é Qual curso? parceria minha com Uniperiferias. O nome dele é Sancofia, Ah, ou tá. Sancofa. Mas aí faz a Tem 100 inscrição onde? vagas. Faz, É faz, free, totalmente free. mas como é que faz a Aí inscrição? a inscrição também tá no meu Linktree, Ah, lá do Instagram. E aí você vai lá, se inscreve, são 100 vagas. uhum, E aí a gente vai ter os encontros segunda, uhum, remotos aqui na net, não aqui no Meet. E uhum, durante a semana as pessoas vão fazendo as atividades. Aí então ele vai começar dia 19 de abril, hum. vai ter a listagem do pessoal que vai ser aprovado antes. E vai até 24 de maio. Então é um mês de curso, um mês e uma semana. Poxa, bacana, bacana. Isso é bom, a gente vai divulgando aqui. A Renatinha Uhum. talentosa, fã das duas. Renatinha, que resistência no seu coração com cheirinho de chocolate. Fala de chocolate, não, que eu sou viciada em chocolate. É maldade. Fabiana Rodrigues está aí. Renatinha, obrigada a você, mães. Beijo, mães. Eu indico as duas, hein? Tem. É uma fofa maravilhosa. Gente, doida para um evento presencial, né? Pra gente se Né, curtir, se abraçar, tomar um café, sei lá. Nossa. Mas vai né, passar isso, gente, vai passar. Algum vai recadinho passar. final aí, que eu vou ter que terminar, mas aí depois a gente Olha, não, fofoca nos eu acho que eu já dei bastidores. todos os recados. Então, quem quiser ler meus contos, eu tô com 6 contos, aliás, 8 contos disponíveis lá no meu site oficial. Todos os meus links você acha no Linktree da bio. Tá, e se Pode ir quiser lá, é comprar os curso, é seus ponto, livros é também, tudo. também tá lá, Também, no também. Linktree também. Tem a minha loja lá, eu vou mandar autografado, o Oba! marcador e agora tem o imã de geladeira também. Poxa, legal, legal. Eu já vou fazer umas encomendas aí, porque eu tenho essa coisinha linda aqui. Esse aí foi pro Clube do Livro, então esse aí no momento tá esgotado. Só final de maio agora. Ó, eu tenho até dedicatória, gente. Eu tenho a minha dedicatória aqui, meu orgulho. Mas então tá bom, Aí eu Lu. agradeço, cara, demais. Eu adorei conversar com você, sempre é muito bom, né? Aquilo que eu falei, a gente só vive na correria, quando a gente se encontra nos eventos, eu só oi, tchau, e fica um pouquinho, né? Porque tem que ficar lá nos Aham. estandes, nossos livros, então quando eu coordeno o sarau, tem que ficar olhando tudo ao mesmo tempo, a gente não tem tempo. E aí a gente parou esse momentinho delicioso para conversar. E aí vamos repetir depois presencialmente, em outros lugares aí, que eu adoro e sou Aham. fã mesmo. Pô. Eu falo isso, as pessoas Ai, devem achar assim, poxa, ela fala que é fã de todo mundo. Não é. As pessoas que eu convido aqui são pessoas que eu sou fã do trabalho, sou fã de tudo que elas representam, né? E você faz parte aí desse grupo querido, tá bom? obrigado, Ana. Obrigada por ter conseguido fomentado os encontros literários, né? Porque você também é essa pessoa, junto com a Renatinha, que promove esses encontros aí de pessoas, né? De pessoas pensando em literatura, pensando em educação e pensando melhor do futuro dessa geração aí, né? Que passa pela escola, de que está ao Eu redor. adoro Então, essa bagunça, adoro. obrigadíssimo. Adoro essa bagunça. É muito bom, tá todo mundo junto, misturado, trocando experiências e cada dia fazendo novas amizades, abrindo portas e assim que a gente vai seguindo, ajudando um ao outro e promovendo aquilo que é Uhum. bom, né? E É. nacional, e nacional. Tá bom, meu Isso amor? aí. Sucesso para você, tudo de bom para você. Obrigada. E aí eu vou continuar acompanhando agora então, que eu descobri lá o seu Linktree, vou ficar fuçando todas as coisas. E aí, quando eu tiver alguma dúvida, eu vou perturbar você. Você não vai se livrar de mim, não. Fica à Nunca mais, vontade, já né? era. Estou disponível, gente. Venham conversar aí, leiam, façam curso, vão trocar ideia aí para poder multiplicar. Tá, e É agora eu só isso. vou Muito terminar de obrigado. ler se alguém mandou mais alguma coisa para a gente encerrar. Então, um beijo da Maria Chocolate em você, Renatinha, na Aninha. Linda Maria Chocolate, um beijo na Maria Chocolate aí, que tem um trabalho social muito, muito bom.
E um beijo aí a todos que participaram aí conosco, Renatinha e todo mundo. E um beijo gigante para você também. Até semana que vem com o Wagner, que estará conosco aí no domingo. Beijo, Lu. Fica com Deus. Beijo aí, uma beijoca no cachorrinho aí também. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.